Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Rodrigues, começando mais um Pode Contar? Pode! Muito bem! Começando o mês de outubro, mês novo, né? Sim. Estou aqui com as minhas amigas Kátia Veloso. Olá, pessoal. Regina Rai. Olá. E Kelly Rodrigues. Olá. Nós vamos falar sobre a visão espiritual dos animais, Dia dos Animais e São Francisco, que é no próximo sábado. Nosso é querido isso, né, São gente? Chiquinho. Todo mundo aqui é devoto de São Francisco, porque será, né? Todo mundo tem pets, né? A gente tem aí quando a aqui coisa estão vai alguns ficando dos meio nossos assim, pets, né? A gente pede pra quem? São Francisco, São Francisco. socorre aí, né? Não é isso, gente. Olha que delícia. Mas antes da gente começar, eu já queria chamar o nosso quadro Pode Contar que a história é sua. Vamos lá. Vamos lá. Que a paz reine em nós. É uma honra e uma alegria estar com vocês aqui, dividindo um pouco da nossa experiência. Eu sou o Frater Gilberto, dirigente espiritual do Grupo Fraternal Francisco de Assis e presidente emérito da Associação Assistencial Recanto do Amor. No Francisco de Assis, uma das atividades que abraçamos pelo carisma, pela causa, é cuidar dos nossos irmãos menores animais, que o fazemos uma vez ao mês, o último sábado de cada mês, e ali, através dos benfeitores, trabalhamos em conjunto para cuidar dos tutores e de seus tutelados. Falar sobre a espiritualidade dos animais requer muito mais tempo, mas eu posso falar por experiência de 15 anos junto com uma equipe, o quanto que a sensibilidade deles nos toca, o quanto que nós vemos os tutelados, que são nossos irmãos animais, sofrerem em função do seu tutor, do ambiente em que vive, ou de com quem eles estão. São seres que estão crescendo nessa estrada evolutiva, um princípio inteligente, ainda em desenvolvimento, e que, ao estar junto conosco, estão já arrecadando conhecimentos para a sua própria evolução. Extremamente amorosos e sensíveis, sempre nos ajudam nas horas mais difíceis ao qual nós precisamos. Fazem uma troca de energia voluntariamente, empiricamente. Conseguem enxergar com os olhos, com a visão através do animismo. Enxergam quem está conosco, enxergam a nossa aura, enxergam se nosso corpo tem alguma doença a ser manifestada e aí iniciam uma troca. Como eu disse, existe muito mais por falar, mas eu espero contribuir com esse podcast, com essa equipe maravilhosa que me fez esse convite do Bem Viver, e vamos aprender mais com eles o amor, gratidão, paz e bem. Gratidão, Gilberto! Beijo, paz e bem. Gente, ele é o tipo Ele é um de querido pessoa demais, que quando ele né? começa a falar, a gente quer ficar escutando. A gente não quer. é? Você vai indo, se ele falasse uma hora, a gente tava aqui ouvindo. Sim, assistir as Embora, palestras né? com ele é uma Embora, delícia, né? Então, muito obrigada, né? Foi muito legal essa participação, muito especial. Nos sentimos honradas. E vamos falar, então, um pouquinho mais sobre isso, né? Nós aqui, que estamos aqui no ABC, nós frequentamos, eventualmente, lá o São Francisco para pedir, né? É um pros dos nossos lugares que eu animais. mais gosto de frequentar. Só também. não frequento mais por causa da Da incompatibilidade de distância, horário, tempo, né? distância, essas Mas, coisas. Mas é Além do delicioso. trabalho com os animais também, né? É um centro espírita lá. Então, tem palestras, tem cursos também para passes, os né? humanos, Sim. né? Então, é pro Os todo humanos humano. são bem-vindos. É, Os humanos são bem-vindos também. Na verdade, ele fala, né, que a gente tem essa troca, né, de um animal com o tutor, então a gente sabe que o tutor precisa
Você quer cuidar do seu animalzinho? Precisa Então, cuidar da cuide gente, da né? sua energia, cuide da saúde emocional, mental, É um espiritual, reflexo, né, física. cara? Sim. Porque o animalzinho, em amor a você, ele pode te fazer tantas doações aí, e aí, de repente, surgir alguma questão aí de saúde. E então a gente tem que lembrar disso também, né? Que tem toda a questão veterinária e tudo mais, mas também tem a questão energética, né? Que os animais estão muito ligados com os tutores, muito ligados com os humanos que eles amam, e por isso é interessante esse atendimento, esse trabalho que eles têm lá no centro, né, meninas? Porque aí tem esse olhar também, tem esse cuidado. E eu queria falar um pouquinho do reiki para os animais, né? Lá no Bem Viver, eventualmente a gente faz, eu atendo os animaizinhos, né? Mas a gente já fez até mutirão, né? que Você eu também participei trabalhou comigo, né? Uma Rê? vez, tão gostoso. E Aliás, tava precisando fazer de Tava novo, precisando né? fazer de novo, é isso aí. É que eu preciso das reikianas lá disponíveis comigo. Vamos marcar, né? vamos Aparece lá marcar. os cachorrinhos, os gatinhos, né? Pra receber. O que é legal no reiki, né? Os animais, eles têm os chakras também, bem parecidos com os humanos, né? E embora os animais não tenham ponto de vista, então é muito mais fácil de você tratar, né? Trabalhar da parte energética deles, né? Os gatos, todo mundo diz, né, que fala que eles vão se autolimpando Sim. e tudo mais, eles estão lá dormindo, ali a pouco eles já se equilibraram. Só que, gente, a energia humana, ela tá muito descompensada. Só que eles convivem com a gente, né? Então, Será? 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 Tem Será que eu tô certeza? descompensada? Imagina. ou seja, eles se auto-equilibram desde que eles vivam longe dos humanos. A partir do Ou se momento os humanos que... estiverem bem. Ou se Como os humanos nós estiverem bem, não como é estamos e difícil. queremos conviver É. com eles, e eles querem conviver com a gente. Então, por Então, a mais gente que eles não tenham precisa- ponto de vista, Isso. que seja fácil cuidar dos animais através de terapêuticas energéticas, mas muitas vezes é necessário por isso, porque é a convivência, né? A convivência, que de repente aquele ambiente, aquela pessoa pode Afetar acarretar algum desequilíbrio energético nos pets. Então, o reiki, como essa terapia vibracional, ela contribui para equilibrar os chakras também dos animais e trazer mais qualidade de vida, mais imunidade, mais vitalidade. E os animaizinhos é bem diferente, viu, gente? É porque normalmente a gente faz reiki aí para os humanos 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. O animalzinho você coloca lá, às vezes na maca. Eu também atendia em um outro centro espírita há muitos anos atrás, que era para animais. E a gente colocava lá o cachorrinho, e aí dava 2 minutinhos ele já queria sair. Porque é Ele já rapidinho. foi, já equilibrou, né? Porque ele não tem ponto de vista, ele não tá lá deitado pensando, será que isso vai dar certo? Isso. Será que isso vai funcionar? Será que isso vai Ele ser só bom? recebe, né? Eu Ele acho que só não. recebe, Ele é. sabe que é bom, então ele recebe. Ou como muitas vezes a gente, às vezes, tem alguns lugares que tem gatos, né? Aí tá tendo uma sessão espiritual, ou uma sessão de reiki, ou de passe, e o gato E o gato entra. chega, né? E Ele vem. vai porque ele sabe que é bom, né? Então ele vai lá, recebe, mas dali a pouquinho. Então são sessões curtinhas, né? Porque o animal ele consegue receber com mais facilidade do que os humanos, mas é um trabalho bem legal. E de repente, se você tá vendo que seu animalzinho aí tá com algum problema de saúde e você quer fazer aí um atendimento complementar, pode ser o reiki aí uma ferramenta, uma opção muito legal. Mas em geral, gente, a gente trata os dois. A gente trata o Sim. animal E o tutor, tutor, né? o dono, o tutor, né? Como o irmão Gilberto fala, né? Então a gente acaba tratando os dois, porque daí equilibrando o humano do animalzinho, ele fica equilibrado com mais facilidade. Que geralmente quem é o mais desequilibrado é o humano, né? O animal ele tá ali pra Ele só contribuir, tá, né? né? Por amor a gente, ele acaba Sim. às vezes até se Ele colocando vem na ajudar, frente, né? até se colocando na Sim. frente de alguma É um situação, amor principalmente de incondicional saúde, mesmo, né? porque ele quer o nosso bem-estar. A gente quer muito, a gente ama muito os nossos animaizinhos, os nossos pets, mas sim. eles também nos amam Sim. muito. E é um amor De incondicional, incondicional, né? puro, né? É muito, muito legal. Regina Rai. Então, além do reiki, tem outras terapias também que se encaixam muito bem para os pets. Então, 2 delas que eu gosto muito são os florais e a cromoterapia para os animais. Legal. Porque, assim, até essa questão, a mesma coisa do reiki, né? Eles não têm esse ponto de vista, eles não ficam pensando, será que isso funciona? Será que vai dar vai certo? Eu não gosto dessa cor. Então, por exemplo, os florais, você
usar com os animais, o efeito é muito mais rápido do que com o humano. Exatamente. Nas plantas também, né? Por quê? Porque eles não têm essa, energia pura, né? essa coisa de ficar Será? questionando. Ah, não vou não, hoje eu não vou não. Não sei. Será que essas gotinhas aqui vão fazer bem mesmo? Será que, né? Será que essa cor vai me ajudar em quê? Ele aceita, né? Não, O ele animal aceita. Né? Então, você faz ali a cromoterapia, você né, faz o floral, o tutor vai dando o floral. Eles reagem muito mais rápido. Mas também, o floral, por exemplo, a gente faz a consulta, vê a queixa, né, que o tutor leva do pet, do animalzinho. Aí a gente geralmente faz uma fórmula para o animalzinho e uma fórmula para o tutor também, né? Porque o tutor tem algum desequilíbrio e aí o pet está, né, por esse amor incondicional, Conjunto, ele né? está ali, né, tentando Atendimento proteger. casado. Às vezes, então, a gente faz um atendimento casado, né? Às vezes, até a mesma fórmula, ou quase a mesma fórmula, né? Vai para os dois, né? Às vezes, alguma alteração na do humano, porque... né, a gente identifica alguma coisa, mas vai para os dois. Mais o do né? humano, em geral. Mais o humano do que, né? Aquela coisa. Às vezes o humano, sei lá, fala... Ai, meu cachorro é muito agitado. Meu cachorro não para. Meu cachorro late demais, né? Só que aí, quando você vai conversando, você vê que, assim, o dono é agitado, né? O tutor é agitado, a casa é agitada, é aquela correria, aquela confusão, aquela coisa, grita com o cachorro. Não. Então, assim, né? A gente vai entendendo que precisa equilibrar todo mundo, né? E é legal, né, Regina? Porque você pode combinar também essas terapias, né? Você pode fazer o floral Sim. com a cromoterapia, E com o o reiki. Eu, né? por exemplo, eu tratei muito, né, 2 gatinhos meus que já partiram para o plano espiritual. Os 2 fizeram tratamento lá com o Gilberto, lá no Grupo Francisco de Assis. Mas uma delas, ela fez mais tempo, porque ela era renal. A gente cuidou dela 5 anos, né? E, assim, no final, na fase, né, de cuidados paliativos, foi totalmente só com essas terapias. Ela ficava deitadinha, eu aplicava reiki todo dia, deixava a luzinha de cromo, música suave, né? Ia dando floral e assim foi, então, o final, né, da vida dela foi assim, com esses cuidados paliativos, graças a Deus a veterinária que cuida deles, a Thaís, um beijo, Thaís. Ela é minha amiga também, ela também é dessa linha. Então, a hora que ela falou, olha, não tem mais, assim, o que fazer, é só paliativo, e ela mesma sugeriu, ela também é reikiana, tudo, ela falou, Legal. vai aplicando reiki, vai dando floral, né, põe a cromo, e assim foi, e ela partiu bem tranquila, né? E o Chico também, que partiu esse ano, ele foi uma questão, assim, um pouco mais rápida, mas também, né, nos últimos dias, era ali, só cuidados paliativos intensivos com, né, esse tipo de terapia, e a gente vê que acalma muito o animal, né, ajuda muito, O famoso, né, famoso, né, Regina? A gente tem a qualidade de vida. Então, também tem que ter uma qualidade de desencarne, de né? desencarne, né? Não adianta a gente ficar ali, né, tentando manter a vida a todo custo e o animalzinho sofrendo, né? Então, chega uma hora que, né, vamos só proporcionar a qualidade de vida aí nesse finalzinho de vida, né? Mas é muito interessante, eles adoram receber, e o reiki é bem isso, né? É um pouquinho, a cromo também, né? Um pouquinho daí um pouco eles já saem, assim, porque Dá eles... aquela espreguiçada. já dá aquela espreguiçada, assim. E o floral também, às vezes um humano demora 10, 15 dias para perceber uma diferença, às vezes no animalzinho, 3, 4 dias depois já está percebendo. Né, no alimento. Isso, o floral não tem nenhuma contraindicação, assim, de misturar com alimentos, né? Então, dá para pôr no alimento, dá para pôr na água, dá para... Assim como o reiki também dá para projetar no alimento. No na alimento, água, na caminha, tudo. na roupinha, Então, a cromoterapia também. Então, exatamente, é muito legal. são bem tranquilas de aplicar, né, nos Terapias pets. Qualquer pet, a integrativas gente fala aí pra muito de pets. cachorro e gato, mas pode ser passarinho, Tartaruga, peixe, o que né? tiver, Não importa, né? O que isso tiver. aí. Muito bom. E aí, Kelly? E você? O que você pode contar pra gente sobre ter um pet, né? É isso aí. Bom, ter um pet, ele traz muitos benefícios psicológicos na saúde mental, emocional. No episódio passado, nós falamos de uma ferramenta terapêutica, biblioterapia. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Isso. E o pet, nós podemos falar que também é muito terapêutico. Por quê? Ele tá ali, primeiro.
é uma companhia constante. Então, ele pode ajudar a reduzir sentimentos de solidão. Você observar um pet, porque, Uma delícia, né? eu preciso tomar cuidado. Às vezes tem coisa para fazer. E tá lá, né? Eu tenho gato, né? Gatos, não é um só. Você ficar olhando, né, eles brincarem é muito gostoso. E isso não é somente você ficar observando o gato brincar. Ele vai te trazer para o momento presente. Que hoje tá difícil o ser humano curtir o seu momento presente. Ou ele tá remoendo o que passou lá atrás, ou ele tá criando histórias, expectativas do que talvez possa acontecer lá na frente. Ou seja, ansiedade, né, lá na frente, depressão lá atrás. E o gato, ele vai trazer isso. Você para o momento presente. E estudos, aí não sou eu que estou falando, são estudos que essa convivência com o gato, ele pode diminuir a pressão arterial, ele vai liberar a ocitocina, que é o quê? O hormônio do amor, do bem-estar. Aquele ronronar lá. Nossa, nem O fala. ronronar de O gato, eu já vi que ronronar- tem pesquisas que falam o quanto ajuda a gente até a diminuir A pressão. o batimento cardíaco. porque a gente batimento vai, cardíaco, sim. alinhando o batimento cardíaco com o ronronar do gato, Nossa, né? então É uma delícia. É muito gostoso. Então, assim, não tem contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação. Agora, sim, o que é muito importante lembrar, se você vai ter um animalzinho, o compromisso do cuidado, da responsabilidade, ele não é uma roupa que você cansou e você doa. Ou é algo que brinquedo, você... nada, Um brinquedo... né? Descarta. Ele não é descartável. Não E mesmo. às vezes... não gosto muito, mas um caso que eu vi recente, tá? Recente mesmo, né? Bem recente. O gatinho, a pessoa tinha um gatinho e ele ficou paraplégico. Ela simplesmente abandonou, pôs na rua. Meu Deus do céu. Então, Coragem. ele não conseguia andar, foi raspando o bumbum. E Porque ficou ele andava muito, assim, se arrastando. se né? arrastando, ele ficou muito machucado. Nossa, gente, Uma tutora, tadinho. ela já tinha outros, ela viu, ela pegou, ela levou. Então, assim, tava assim, indignada. E lógico, né? Óbvio, né? Então, ela pegou, levou, cuidou, pediu ajuda também, porque teve que passar por cirurgia. Mas ele tá bem, tá? Ai, graças a Deus. Aê. E Já graças passou. ao Chiquinho. Ele já passou por cirurgia, a recuperação foi muito boa, muito rápida, então... Bom, Mas por que eu trouxe isso? que é um compromisso, É né? um compromisso. É um compromisso para a vida toda, é igual ter filho, né? Você não pega o seu filho quando Você ele fica cansou, doente, você ou vai- você cansou e bota para Devolve. fora, Bota né? devolve. Não quero mais, né? Exato. E um animalzinho, conforme o animal, tem animal que vive pouco, né? 2, 3 anos, mas tem animal que vive 20 anos, Muitos 80 anos. 80 anos, né? Então, É um comprometimento. É um comprometimento. Então, precisa tomar cuidado com precisa ter essa isso. consciência, né? Essa consciência, bem colocado, essa consciência. Então, eles fazem muito bem. E só para estar finalizando, né, que a Rê falou que muitos animais seguem, eu não gosto de levantar cedo. Tô sendo bem... Tem gente que adora madrugar, eu não gosto de levantar cedo. Eu também não. Não. Eu tenho um gatinho, ele dorme comigo, ele levanta a hora que eu levantar. Se eu levantar às 7, ele olha com uma cara de sono assim, mas levanta. Se eu levantar às 8, ele vai levantar às 8. Se eu levantar às 9, ele vai levantar às 9. É muito fofinho. E é muito engraçado porque, assim, o meu celular desperta para eu levantar, ele levanta. Então, ele já sabe... Mas ele fica esperando. Vai Se que eu... não resolve, né? Então, ele fica esperando. Vai que Se tem eu uma chanchinha. realmente levantar, abrir a porta do quarto e sair, ele fala, acho que agora, né? Agora tem que ir. isso, né? Aí ele levanta. Agora tem que ir mesmo, né? É muito, muito legal. E aí? O que mais que nós temos, Kátia? Então, Para vocês falar. falaram de várias, né, terapias que podem ajudar.
E uma que é extremamente efetiva com os animais é a aromaterapia. Olha aí que legal. A aromaterapia, inclusive, já tem até produtos que são desenvolvidos com óleos essenciais específicos para animais, né? E, por exemplo, você deu o exemplo de um cão que era, né, muito agitado. Isso. Você tem um cão que é muito agitado, a gente pode usar o óleo essencial de lavanda. Esse óleo essencial vai ajudar a trazer relaxamento. A camomila romana é outro óleo essencial que a gente usa Que também ajuda bastante. e que traz esse benefício de atuar no sistema nervoso central e acalmar. E como vocês falaram, né, os animais eles respondem muito rápido. Muito, né? Então, pensa que você tem o óleo essencial e ele é extremamente concentrado. Então, é aquela energia que você recebe da planta, mas de uma forma muito concentrada. Então, por isso, quando a gente vai usar o óleo essencial, aromaterapia com os animais, tem alguns cuidados que são fundamentais, né? Então, primeiro, você tem que respeitar a diluição. Tem muita gente que acha assim, como eu uso para mim, então eu vou usar para o meu animalzinho, para o meu Mas pet. esquece que o animal, né, é diferente, O olfato é menor em tamanho, né? E o olfato extremamente bem mais mais aprimorado, né? Então, por exemplo, a gente também nunca vai usar o óleo essencial puro na pele do animal, salvo raras exceções, se isso foi recomendado pelo veterinário. Eu tive a Kika, né, que era uma cachorrinha, e ela precisou fazer uma cirurgia, ela levou 6 pontos. 5 pontos ficaram ok, 1 infeccionou. Então, nesse ponto, a gente usou o óleo essencial de mirra, que é extremamente cicatrizante, e com observações, enfim, foi usado puro. Então, a questão não é que você não pode, mas você precisa de orientado, né? orientação, até para saber quanto tempo, para você poder observar. Nosso segundo programa de setembro, a gente falou sobre o Dia do Cliente. Inclusive, a Regina teve uma fala muito interessante. Se vocês não assistiram, assistam, porque ficou muito legal esse programa, né, o segundo do mês de setembro. E a Regina comentou do floral do Rescue. E eu achei legal quando você falou assim, eu nem vou falar de outros, porque senão o povo vai começar a usar a torta direito, não é? Então, é a mesma coisa. Eu também não vou ficar dando muito exemplos de óleo essencial, porque cada caso é um caso, então você precisa analisar. E cada bichinho cada também, animal, né? Cada bichinho é um gato, também. cachorro diferente. Gato Também não pode diferença. nem geralmente com o difusor, a não ser que seja muito bem orientado, né? Muito... E você usa no difusor e você tem que usar... Você fala, mas eu coloquei no difusor. Aí colocou no difusor num ambiente que nem aqui, ó, todo fechado. Todo fechado. Aí Aí o é gato já Ele tem complicado. que ser arejado, É. ele tem que ser... Então, assim, existem todo um cuidado que Então, precisa só ser feito. consultando um aromaterapeuta mesmo, Tem né? que ser um aromaterapeuta. Já existem veterinários Os que trabalham com aromaterapeutas, aromaterapia. E né? não adianta falar, mas é porque eu usei a marca tal que é pura. Porque a gente não tá falando nisso. Não é marca. A gente Não, tá não falando da composição química do óleo, que pode entrar em divergência com o corpinho Com do o pet. Você É, pode tá. até Aí, matar Kátia, o seu pet se você então usar tem que ter uma cuidado. concentração muito alta e dependendo do pet, dependendo do óleo, né? Em vez Então, de ajudar, nem pensar. em vez de ajudar, você só complica toda a toda situação. a situação, né? é. Então, para vocês terem uma profissionais ideia, adequados, né, para isso. para vocês terem uma ideia como é delicado isso, eu tenho os óleos essenciais. Eles ficam numa caixinha de madeira e eles ficam num armário, que é fechado. Então, o óleo está numa caixa que está no armário. A Kika, ela adorava ficar sentada na frente do armário. Então, ela Porque ficava ela ali. sentia o cheiro. Então, Olha assim, pra até você a ver. gente entender por que elas toda hora vem aqui e fica aqui. Vai Ela e fica gostava ali. do cheirinho. Ela gostava legal. justamente, já Que pegava legal, esse aroma. olha. Então, eu quero o cantinho que ela ficava lá. E por que a gente percebeu que era isso? Porque eu troquei a minha caixinha de óleo essencial de lugar, aí ela não ficava mais lá. Ela ficava ia no no- outro armário. Aí você entendeu que Aí era- que eu entendi por que que era o aquele cheirinho que ela cantinho. gostava. Não é? Então, é isso. E você veja, tão fechado, imagina, o vidro fechado dentro da caixa de madeira, dentro do armário. E ela sentia. E ela E ela sentia, para sentia. ver como o olfato deles é sensível. É, né? já os delicado. meus gatos, se eu abrir no banheiro, lá do outro lado ele faz assim. É. Porque ele já Porque é sente. forte, já não é gostam, forte. então. Então a gente tem que ter Isso, muito Kátia. cuidado, né, Kátia? É Só isso com que é orientação import- mesmo. é Sem isso. orientação, nem pensar. Sim, sem orientação nem pensar. E é isso que você falou que é importante. Né? Às vezes você abriu, porque aquela quantidade já é muito. Então tem uma quantidade certa que vai trazer o Isso. benefício e não vai causar esse mal-estar. Né? Então eu queria deixar aqui bem claro e avisar todo mundo: entre em contato com profissionais capacitados. Isso. Para isso, Sim. tem a Abraroma.
Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia. Então, ali você tem profissionais que são cadastrados, que fazem um teste, que tem o Cert Aroma, tem veterinários. Então, você entra em contato... Especialistas. E eles vão mandar isso para você. Para Isso você, é muito Para você sério. procurar um profissional na sua região, né? De Sim. repente, onde a pessoa mora, está Pra- procurando. Muito né? legal. para ter essa orientação, né? Porque é o que eu falo. Tudo pode ajudar, desde que você esteja bem orientado. Sim. Senão, não é? Bem- Senão a coisa bem pode ficar ao colocado. contrário. A gente Sim. precisa, bem orientado, a gente vai longe. Caso contrário, então, a aromaterapia pode ajudar? Pode. Além da aromaterapia, o benzimento, né? Benzer o animalzinho. Aliás, no dia de São Francisco, tem a igreja perto de casa, embora seja a igreja de São Bento, mas eles rezam a missa de São Francisco, né? Todo dia de São Francisco, e todo mundo leva os animais. Eu adoro essa missa. Que é uma bagunça. O padre tenta falar, ninguém escuta, porque o cachorro tá latindo. É uma bagunça. É uma faca, né? E ele benze os animaizinhos no final, então é uma graça, Muito né? gostoso. É divertido, vale a pena. Então são várias formas de trabalhar a energia dos nossos pets. Mas, só para finalizar, retomando tudo que vocês Isso. colocaram aqui. A energia do seu pet é importante? É igual a sua. Isso. Muito Não adianta cuidar bem. só Cuida dele, da sua né? e a Isso. dele vai ficar boa também. Isso. Isso. E aí eu queria Sim. aproveitar então e chamar a dica da semana. Vamos pode lá, ser? Vamos lá. Dica da semana. Ó, Prontinho. tudo que a gente falou, ó. Aqui tem o GFFA, que é o Grupo Fraternal Francisco de Assis. Do que é irmão lá Gilberto. onde o irmão Gilberto Isso. atua, né? Tá aqui o site, né? Você pode Isso. levar o seu animalzinho lá? Pode, cara? porque no último sábado do mês Isso. também tem atendimento pros Pros pets animais. e Pets. pros seus tutores. Tá tá? tudo no Tá site, tudo, mas tem explicando tudo no site aqui, bonitinho. ó, Uhum. www.gffa.org.br. Tem o dia de São Francisco lá, né? Onde Não. vocês Esse aí é falaram. de São Não, Paulo. essa aí é Esse de São Paulo. Tem a Tá. da Cátia, que é a igreja de São Bento. São Bento. que Caetano faz, do né? Sul. E essa daí... São Bento, a igreja de São Francisco. Isso. Eles fazem. Essa daí é a igreja Paróquia a de São paróquia São Francisco. Francisco de Assis, em São Paulo, ali na Vila Clementina, da Borges Lagoa. Lá a festa é assim, é o dia inteiro. Então tem missa de hora em hora, todas as missas são abertas, né, para levar os pets. Gente, É. E aí eles têm as bênçãos também, os freis ficam do lado de fora, para quem não quer assistir a missa, não pode e tal. Os freis ficam do lado de fora, eles dão a bênção. Se você não pode levar o pet, pode levar foto, eles abençoam Isso, por a foto. Eles distribuem um pacotinho assim, com um pouquinho de ração, já benta também, para você levar. E ainda tem o bolo de São Francisco, que você compra o bolo e pode, né, ser premiado com a medalhinha de São Francisco Ai, que dentro, que legal. já está benta Bem também. legal. Então Sabe- é bem sabe que em bacana. casa- Vale a pena de ir, é uma delícia. Eu vou todo ano. Eu também vou, eu gosto. É, Sabe é que uma em casa a delícia. gente tem peixinhos, né? E você fala, bom, o cachorrinho você leva pra benzer, o gato você leva, se não der pra levar, leva foto. Isso. Leva- E do E o peixinho, peixinho? lá na igreja, é muito legal que eles falam assim, traz uma garrafinha com água. Ah, Você que leva a sua bonitinho. garrafinha com água, Ai, eles coloca. abençoam e E aí você você põe no coloca lá no aquário. aquário. Ah, Olha, legal, olha, legal. Fazer isso Boa também, ideia, porque boa não ideia. dá pra ir andando com água. Não vai dar certo, Isso, não né? vai dar certo, né? E o livro, meninas? Tá aqui o livro São Francisco de Assis, João Nunes, né? E Miramês. É muito Que interessante nós esse temos livro, porque aqui. ele vai narrando a história. É um livro né? espírita. É um livro espírita. É um livro espírita, gente. Sim, então, e como a gente estava falando da questão, né, da parte espiritual dos Sim, animais, mas tem Tem livros tudo sobre a São ver, Francisco de tem. Assis, né? Sem ser Nessa no gênero linha, né? espírita, Nessa linha nessa linha, espírita, mas né? esse é Esse espírita aqui é e é espírita. maravilhoso. Ele é muito bom. Eu tô Sensacional lendo esse ele, livro. gente. Esse É livro é lindo. lindo. E ele Lindo, conta lindo, da vida lindo. de São Francisco de uma maneira muito leve, Uhum. né? E a gente começa a assimilar e entender. Quer dizer, só alguém nesse grau de amorosidade para De realmente espiritualizar. espiritualizar. Sim, essa evolução, para poder né? ter todos esses, né? Trazer. Os animaizinhos, assim, para você olhar para um animalzinho, hoje a gente consegue isso, mas se você parar para pensar na época de São Naquela Francisco, época, você olhar para um animal e entender que ele é um ser, assim como esta planta que habita, né? Nós somos co-habitantes, habitamos juntos esse lugar, realmente é uma visão para aquela Ele era época. muito avançado. Para hoje né? ainda é, né? Mas para Sim. aquela época, então é muito Imagina. avançado. A gente tem muito que aprender Com ele, certeza. e essa dica de leitura é maravilhosa. Aliás, Fica a aqui gente o tem livro. muito que aprender com ele, com São Francisco, e com os E com os animais. Com os Exato. animais. Isso mesmo. Isso. Bora pra nossa agenda? Bora pra Vamos gente. lá. Vamos para a agenda. Olha lá.
Nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, dia 8/10, tema Jesus com a Kátia Veloso, né? Então, relembrando aí, é um grupo misto, crianças são bem-vindas, é gratuito. Cada semana a gente tem um estudo, a gente já veio falando, a gente já passou por anjos, por mediunidade. Essa semana vai ser Jesus, né? Você pode se inscrever através do nosso WhatsApp no mesmo dia. Se de repente você quer ir lá conhecer, né? Para ver se você gosta ou não, você pode continuar frequentando ou ir em aulas eventuais, porque as aulas são bem pontuais, né, Kátia? Isso. Nossa quinta essência, Todos bem-vindos. dia 9, né? Comigo e com a Kelly. O tema vai ser Borderline. O que reacende o meu entusiasmo. Que tema É interessante. interessante. Misto, adulto, valor colaborativo R$35. Essas atividades todas são presenciais lá no Bem Viver. E o nosso curso de tarô, Arcanos Maiores, o Caminho Aromático do Louco, também com a nossa professora Kátia Veloso, né? São 13 encontros nesse curso, a gente está na metade já desse curso, mas quem tiver interesse, entre em contato, deixe o nome para quando a gente tiver outras turmas aí. Essa Se turma Deus quiser, também... no próximo eu estarei. Essa turma também é presencial, são aulas aos sábados, né, Kátia? Isso. E além de você estudar os arcanos, é um curso para autoconhecimento e de bônus você vai levar ali, ó, conheça o óleo essencial, a assinatura de cada arcano. Dá para fazer essa junção aí, né, de estudos, né, Kátia? Dá sim. Tem mais? Tem. Vamos lá? Estamos em Vamos outubro. ver. Adivinha, Opa! adivinha. Ah, Tchan, mais Tem aí? mais. Outubro é um tem mês que a gente mais. gosta muito, outubro é o né? Por causa queridinho. dos animais. Aulas personalizadas de Reiki, como a gente vem falando, do nível 1 ao mestrado. Podem ser aulas particulares em grupo, particulares, né? A gente se adapta aí, se adequa, né? Se adapta. Ao aluno, ao horário que ele pode, sábado, domingo, à Sim. noite, durante a semana. Aí fica bem versátil, né? Online ou presencial, com apostila, certificado, mentoria pós-aula, porque depois, entre os níveis, o aluno vai treinar lá com a gente, né? Tem o nosso grupo de constelação sistêmica, também no Bem Viver, presencial. De repente você quer conhecer um pouco de constelação, não sabe se a constelação é para você ou não. Vai Tem lá. curiosidade, vai lá, participa do grupo para você assistir as constelações. Ou se você quer constelar, entre em contato com a gente. A gente marca a sua constelação em grupo, forma o grupo na data também que for mais adequada para você. Esse grupo também é comigo. E aí, né? Ó, por Outubro. que que a gente gosta tanto de outubro? Além dos animais, é Outubro. o mês A nossa do- 10ª edição da nossa festa de Halloween no Bem Viver. Olha aí, dia 31 de outubro, ou seja, sexta-feira, caiu dia 31, a gente tem que aproveitar essa Sextou, data, né, Kátia? Sextou. Às 19h30, olha lá. Vai ter o ritual do Samhain, como é que fala, Kátia? Samhain, Samhain, é é isso isso, né? É o concurso da melhor fantasia do Dia das Uhul, Bruxas. essa é Olha aí, é novidade, hein? novidade. Música, dança, comidinhas gostosas, tem um valor colaborativo ali de R$60. As inscrições já estão abertas, meu povo. Se inscreva. É muito legal. A gente Que vai tudo a legal. caráter, a gente dança, a gente se diverte, a gente aprende, né? A gente troca, a gente brinca good de fazer vibes. É feitiços, muito né? legal. É a nossa queridinha Divertidíssimo. do Bem Viver e a nossa 10ª edição. Então, olha aí, Caraca, gente. é uma 10ª delícia. edição, hein, Kátia? Aproveitem. 10 anos. Tava né? lembrando da primeira. Nossa. A gente chegou tão simples, fez uma coisinha tão ali. Agora estamos aí fazendo agora concurso de eu já melhor tô- fantasia. Isso aí. Gente, então é isso. Fechou. É isso. Fechamos. Fechamos a agenda. Pessoal, Fechamos. uma excelente semana. Gratidão por estarem conosco. Continuem nos acompanhando, Sim. seguindo, Ativando o sininho. Compartilhando. Compartilha. Curtindo, Comentem, compartilhando. mandem suas dicas E- pra gente continuar o nosso programa. E aproveita, convida pro Halloween. É isso aí, gente. Exatamente. É isso aí. Excelente semana. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. Tchau, tchau.